Muito bem, meu irmão, minha irmã, que maravilha nós estarmos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo orante da Palavra de Deus. Estamos fazendo esse estudo da primeira carta de São João e hoje entramos num novo capítulo, mas também numa nova dinâmica, um novo cerne para a mensagem que o apóstolo queria passar às igrejas da Ásia Menor e passar para cada um de nós também nos dias de hoje. É muito bom ter você aqui. É muito bom ter você junto comigo realizando esse estudo. Quero aproveitar e já convidar você no início aqui do nosso momento. Se você ainda não está no nosso grupo no WhatsApp, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link e você no Instagram encontra o link na nossa bio. O convite é que você venha fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo de estudos, do grupo de pessoas que participam desse projeto Audit de estudo orante da Palavra de Deus. Nesse grupo, o que é que a gente faz? Tira dúvidas, partilha testemunhos, partilha as novidades do projeto. Você recebe os links em primeira mão, para não depender de ser avisado pelo YouTube ou pelo Instagram. Ali você tem acesso às informações em primeira mão. Então é importante, se você quer acompanhar bem o nosso estudo, venha fazer parte do nosso grupo. Não se preocupe que a gente não vai ficar enchendo seu celular de muita mensagem, nem a memória do seu celular com muitos arquivos, ok? Então fica aí o convite para você participar do nosso grupo no WhatsApp, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, também seguir o nosso perfil no Instagram, o @obrademaria.pnacional, para que você fique por dentro de toda a nossa programação de evangelização e receba outros conteúdos de evangelização, além desse aqui, desse estudo orante da Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se você está acompanhando o estudo pela primeira vez hoje. E nós vamos iniciar o nosso estudo nos colocando na presença de Deus, pedindo ao Senhor a iluminação, a graça, a força, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos fazer um bom estudo, para que nós possamos, conhecendo a verdade que Deus nos revela através da Sua palavra, aplicar esta verdade em nossas vidas e assim deixar que esta palavra seja viva e eficaz para todos nós. Deixar que essa palavra seja verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos então nos colocar em oração, pedindo que o Senhor abençoe esse nosso estudo. Você que está acompanhando, ouvindo esse estudo enquanto faz alguma tarefa, ou enquanto você está aí nos afazeres do dia a dia. Também você que está acompanhando esse estudo aí com o seu caderninho do lado de anotações. Vamos pedir que entre nós e junto conosco esteja a ação salvífica e a ação da graça de Deus, a presença do próprio Jesus que vem a nós e se revela a nós através da santa palavra da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, esta grande carta de amor que tu deixaste para nós, para nos ensinar o teu caminho, para nos ensinar a vivermos a tua vida em nós, para nos orientar a como agir, se deixando ser impulsionada pela tua graça, que está em nós. Tu que és a videira verdadeira, e nós somos os ramos que, ligados a ti, pela tua palavra, recebemos a seiva da vida eterna, da salvação, da graça em nossas vidas. Que esse estudo seja para nós momento de nos aproximarmos de ti, de nos ligarmos ainda mais ao Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Que não sejamos meros ouvintes, acumuladores de conhecimento, mas deixemos que esta palavra transforme a nossa vida. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo, hoje entrando no capítulo 3 da primeira carta de São João. E você vai lembrar que no início do nosso estudo dessa carta, nós comentamos que ela tem um teor como uma homilia, como uma orientação, uma carta circular, que visava confirmar na fé os irmãos das igrejas da Ásia Menor, que passavam por um cisma, tinham passado por um cisma, tinham se levantado hereges ali, tinham confundido as pessoas, confundido os cristãos com falsas doutrinas, com heresias, com ideias erradas a respeito da fé. E nessa ocasião nós mencionamos que esta carta ela funciona como uma espiral, como uma escada de caracol, que tem um eixo central e que ela vai e volta em torno desses eixos, em torno desse eixo principal. Ela se aprofunda, se afunila, vai e volta, sempre em torno desses assuntos principais. Nós vamos ver que o foco agora, o tema central desta parte da carta, desta primeira carta de São João, é a nossa filiação divina. É confirmar que nós somos filhos de Deus. E o apóstolo vai fazer isso através de novas contraposições, de novos dualismos. Nós vimos até o estudo passado que a grande contraposição, os dualismos que existiam nas expressões do apóstolo eram entre luz e trevas, eram entre o Cristo e o anticristo, entre o bem e o mal. Agora, o apóstolo traz uma nova contraposição, um novo dualismo, que é filhos de Deus ou filhos do diabo, pecado, não pecado, justiça e iniquidade. Porque agora o apóstolo que vinha falando sobre a vida na graça, o caminhar na luz, agora ele vem nos abrir os nossos olhos a respeito de viver como filhos de Deus. Como filhos de Deus que caminham na luz. Dissipando as trevas da nossa vida, nós vamos agora então recebendo esta nova vida, que é a vida de filho de Deus. Nós vamos fazer o estudo do capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Se você tem a sua Bíblia, você pode fazer a leitura. Se não, você pode ouvir a leitura que eu irei fazer desse trecho do nosso estudo de hoje. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados,
Desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, meus irmãos e irmãs, o apóstolo abre esta carta falando sobre uma grande notícia, maravilhosa notícia, uma grande manifestação de amor que Deus Pai nos deu. A filiação divina. Sermos chamados filhos de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 460, vai nos dizer: o Verbo, que é o Cristo, se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. Porque o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer deuses. O Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens deuses. Então São João está nos relembrando, nos afirmando esta verdade. Nós somos filhos de Deus. E a nossa filiação divina não é somente um título extrínseco, algo que vem de fora, que nós recebemos, mas antes é uma transformação pessoal. Nós fomos transformados em filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos assemelhamos a o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos tomar posse desta filiação. E quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? É no dia do nosso batismo, quando, como São Paulo escreve, nós nos revestimos de Cristo. Ou seja, nós todos somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Por isso São Paulo faz essa distinção. Cristo é o Filho de Deus por natureza. E nós somos filhos de Deus por adoção. Veja o que é que São Paulo diz na carta aos Gálatas,
capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Quando se cumpriu o prazo, ou na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, sob a lei, para resgatar os súditos da lei e para que nós recebêssemos a condição de filhos. Versículo 6. E como sois filhos, Deus derramou em vosso coração o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deste modo, ou seja, de modo que, tendo recebido o espírito do Filho de Deus, não somos escravos, mas filhos. E se somos filhos, somos herdeiros por disposição de Deus, ou seja, por uma escolha de Deus. Deus nos adota como seus filhos no seu Filho Jesus Cristo, no dia do nosso batismo. E a certeza que Ele nos dá, né, que prova de amor, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, é o resultado desta ciência da nossa participação verdadeira na sua natureza divina, como nos disse o Catecismo, no parágrafo 460. Ainda no parágrafo 1692, o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer que o que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Pelos sacramentos que nos fizeram renascer, os cristãos tornam-se filhos de Deus e participantes da natureza divina. E aqui veja, reconhecendo pela fé a sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar doravante uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito, que dela os tornam capazes. Então o apóstolo começa trazendo para nós essas verdades. Nós somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou como seus filhos em Jesus Cristo. E a partir daí, ele começa já a trazer a semelhança que nós devemos ter com o nosso Pai. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu, não conheceu a Deus, não conheceu a Jesus. E ele segue, amados, desde já nós somos filhos de Deus. Claro. Por quê? Porque nós possuímos o Espírito do seu Filho, o Espírito do Filho de Deus. Mas ele aponta para uma realidade futura. O que nós seremos ainda não se manifestou. Ou seja, hoje nós já somos esses filhos de Deus, filhos amados, adotados, filhos adotivos, que recebem a mesma dignidade do filho. Mas nós ainda nos assemelharemos muito mais com o Pai. E aqui ele começa a trazer uma nova dimensão para essa filiação. Nós andamos na luz porque somos filhos de Deus. E as obras dos filhos de Deus são as obras da luz. Mas existe uma realidade futura. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos tal como ele é e seremos semelhantes a ele. Porque a nossa vida, como São Paulo escreveu, está escondida em Jesus. Em Jesus está a nossa dignidade, em Jesus está a nossa filiação divina. E veja, ele agora introduz essa dimensão de que, como filhos de Deus, nós precisamos nos assemelharmos com o Pai. Para quê? Para que no dia da manifestação de Jesus, no dia do juízo final, nós o vejamos tal como ele é e sejamos semelhantes a ele.
Um filho se assemelha naturalmente a seu pai. Eu tenho 3 filhos e algumas pessoas dizem que eles são muito parecidos comigo, naturalmente, as características naturais. Mas o filho também pode parecer com o pai quando ele imita a conduta do pai. Assim, nós, recebendo a filiação batismal de Deus, deixando de ser criatura e passando a ser filhos de Deus, nós já nos parecemos com Deus, nosso Pai, mas devemos nos esforçarmos por afinar essa semelhança, nos tornarmos ainda mais semelhantes a Ele. Porque embora essa semelhança já exista, ela pode ir crescendo para que no dia da manifestação gloriosa de Jesus, na parousia que nós vimos no estudo passado, nós tenhamos a completa semelhança de Deus restaurada em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado, as trevas, tiram essa semelhança. Pelo batismo, pela confissão, nós vamos nos assemelhando a Deus, porque vamos imitando a conduta de Deus. Veja o que é que Santo Agostinho diz sobre essa realidade. Santo Agostinho diz o seguinte, a respeito dessa semelhança que nós temos com Deus. Ainda agora, nós somos filhos de Deus, porque possuímos as primícias do Espírito. Contudo, uma vez que não estamos completamente salvos ou ressuscitados, ainda somos também filhos do mundo. Isso explica o porquê de ainda sermos capazes de pecar. Na medida em que somos filhos de Deus pelo Espírito que insufla em nós nova vida, não podemos cometer pecados. E ainda assim, se dissermos que não temos pecado, estamos apenas enganando a nós mesmos. Santo Agostinho escreveu isso sobre os méritos, a remissão dos pecados e o batismo das crianças. Esse é o título do escrito, onde ele falou esse pequeno trecho que eu li agora para vocês. Então, meus irmãos, o apóstolo começa a nos abrir a realidade de que, para sermos filhos de Deus, para vivermos esta filiação divina, esta adoção divina e fazermos parte, viver em partes, essa natureza divina que nós herdamos de Deus em Jesus Cristo, nós precisamos romper com o pecado. Somos filhos de Deus, mas ainda somos filhos do mundo, por isso somos capazes de pecar. E aqui ele introduz esse tema de romper com o pecado. Romper com o pecado para se assemelhar a Deus, o nosso Pai. Para fazer com que a natureza divina de Deus, que nós herdamos como primícias do Espírito Santo, que é o Espírito do seu Filho, do Filho de Deus, nós vamos romper com o pecado. No capítulo 1, versículos 8 a 10, e o início do capítulo 2 dessa mesma carta, que nós já estudamos, versículos 1 e 2 do capítulo 2, o apóstolo já falava desse rompimento com o pecado, através do reconhecimento, da contrição ou arrependimento pelo pecado cometido e da confissão desses pecados. O apóstolo nos deixou claro, o pecado é um grande problema para os filhos de Deus, para aqueles que querem caminhar na luz. Mas não é um problema sem solução. Nós temos um paráclito. Nós temos um advogado. Quando pecamos, somos acusados pelo acusador, que é o diabo, no tribunal divino.
mas nós temos um advogado, um paráclito, que é o próprio Jesus. Agora, o enfoque desse apelo do apóstolo a romper com o pecado é a abstenção de todo o mal. É a abstenção do pecado, como convém aos filhos de Deus, que é santo, que é justo, que é puro, que, como nós vimos, é luz sem sombra de treva, sem mistura de treva alguma. Então, o apóstolo nos diz o seguinte: olha, o pecado é uma coisa inconciliável com Deus, inconciliável com Cristo e é inconciliável com quem vive a filiação divina. Veja, todo aquele que tem esta esperança de ser semelhante a Cristo, semelhante ao Filho de Deus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse é o passo que nós precisamos dar. Esse é o convite do apóstolo nesse trecho dessa carta. Já começa nos convidando. Olha, nós somos filhos de Deus, por isso nós precisamos romper com o pecado para nos assemelharmos ao Filho de Deus. Porque o pecado é algo inconciliável. Ele é justo, ele é puro, ele não tem pecado. O Filho de Deus não tem pecado. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, precisamos a cada dia lutar para nos abstermos do pecado, para não cometermos o pecado. Mesmo que, quando cometamos, busquemos a sua misericórdia, porque o pecado não é um problema sem solução. Mas nós devemos buscar as coisas do alto e evitar todo tipo de pecado. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Ou todo aquele que permanece nele não continua no pecado, não permanece no pecado, na natureza pecaminosa. O pecado é inconciliável. É por isso que existe o purgatório. Quem vai para o purgatório vai para o céu. Mas só poderá entrar no céu depois que for completamente purificada dos seus pecados. Então o apóstolo está dizendo para nós, olha, o Filho de Deus não permanece no pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, o Filho eterno, não peca. E nós somos convidados a fazer esta experiência de permanecer unidos a Cristo para que nós não pequemos. Porque embora Deus, Pai, ame o pecador, ele abomina o pecado. O Filho de Deus, ou viver como filhos de Deus, quer dizer se purificar dos nossos pecados. E aqui ele vem trazer a realidade da iniquidade, que segundo a etimologia da palavra grega, de onde deriva essa palavra iniquidade, é uma vida sem lei, é uma rebeldia à lei de Deus. Então veja bem, o Filho de Deus não permanece no pecado. A pessoa, nós, que queremos abraçar e viver essa filiação divina, nós não podemos permanecer no pecado. Não quer dizer que nós nunca iremos pecar. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, somos ainda filhos desse mundo e não podemos alcançar a perfeição imaculada. Mas todo aquele que se diz filho de Deus, todo aquele que assume essa realidade da filiação divina, é chamado a recusar uma vida dominada pelo pecado, influenciada pelo pecado, pelo mal, pelo diabo.
esforçando-nos pela libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus e buscando a sua misericórdia quando necessário. Então nós não podemos normalizar o pecado. Nós não podemos conviver com o pecado. Nós temos que combater o pecado a todo custo. E olha, primeiramente o nosso. Porque nós às vezes somos especialistas em combater o pecado do outro e esquecemos do nosso pecado. Combata o pecado, primeiramente o seu, para que você possa cada vez mais ir se revestindo de Cristo, cada vez mais ir se assemelhando a Cristo, o Filho de Deus. E dele nos vem esta justiça, porque é Ele quem nos chama, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica. Nós só podemos nos comportar como filhos de Deus quanto mais unidos nós estivermos ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. E dele nós recebemos esta justiça. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós recebemos a justiça de Cristo pelo batismo. Fazemos parte, tomamos parte nessa santidade, nesse corpo místico de Cristo. Por isso precisamos nos assemelharmos, nos purificarmos dos nossos pecados, para que nós pareçamos cada vez mais com o Filho de Deus. Mas também a nossa justiça, a prática da justiça, da qual São João fala aqui, né? Aquele que pratica a justiça é justo. Depois, no versículo 10, ele vai dizer: todo o que não pratica a justiça não é de Deus. A prática da justiça é o oposto da iniquidade. A iniquidade é uma vida sem lei. É uma rebeldia contra a lei de Deus. Nós refletimos sobre o pecado num outro estudo. Né? Pecar é errar o alvo. Nós pecamos quando nós buscamos Deus onde Ele não se pode encontrar, onde Ele não está. Mas a prática da justiça é o oposto da iniquidade e do pecado. Nós recebemos essa justiça de Deus, porque somos justificados por Ele em Jesus Cristo. E esta prática é fruto da semente, que é o Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus que está em nós, ou a palavra recebida e obedecida. Por isso, no versículo 9, São João diz: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. E esta semente produz frutos mediante a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, meus irmãos, nós somos chamados a abraçar esta adoção que Deus, por amor, fez de cada um de nós que somos batizados. Deus não nos deu somente um título, um sobrenome, mas Deus nos deu a dignidade de Cristo. São João da Cruz diz, né? O que Deus pretende é fazer-nos deuses. O que Deus pretende é que nós participemos da sua natureza divina. Fazer-nos deuses por participação na sua natureza. E quem nos abre esta participação na natureza de Deus é o próprio Jesus Cristo, o Filho eterno, que veio, se encarnou para que nós também possamos ser filhos de Deus e assumirmos este papel, esta mudança interior. Então, ser filhos de Deus, a filiação divina,
é uma transformação pessoal. E que transformação é essa? O rompimento com o pecado para para se assemelhar a Deus. Viver como filhos de Deus. Tomar posse dessa filiação quer dizer romper com o pecado. Não permanecer no pecado. Não normalizar o pecado. Não ter o pecado como uma normativa da nossa vida. Cada vez mais pedir a graça de Deus para eliminar o pecado da nossa conduta. Cada vez mais pedir a graça de Deus, nos aproximarmos de Cristo, que no Evangelho de ontem disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim dá fruto, mas aquele que não está em mim seca, é cortado e jogado fora no fogo. Meus irmãos, não podemos esquecer que esta carta de São João também fala de forma escatológica, também nos convida a olhar para o futuro, também nos convida a olhar para a vida eterna, onde nós viveremos como filhos de Deus, plenamente semelhantes ao nosso Pai que está nos céus. Quando nós, então, reinaremos com Cristo como herdeiros, como São Paulo nos fala na carta aos Gálatas. Herdeiros de Deus. Imagine quão grande tesouro Deus Pai tem para nos dar. E você já é herdeiro desse tesouro, mas nós precisamos assumir a nossa filiação, nos afastando do pecado, praticando a justiça, buscando a santidade, que é um dom que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo no nosso batismo, mas é também o oposto da iniquidade. É a obediência à lei de Deus. Não é uma vida sem lei, mas uma vida de obediência, porque o Filho é obediente ao Pai. Que Deus nos ajude a cada dia extirpar o pecado, que é a treva que se mistura em nós à luz que Deus irradiou no nosso interior. Você vai se lembrar, quando nós batizamos, quando nós fomos batizados, o padre disse: Lourenço, e disse a você o seu nome, recebe a luz do Cristo. Esta luz está em mim, esta luz está em você, mas o pecado ofusca, obscurece essa luz. Por isso, façamos a nossa oração final, pedindo ao Senhor a graça de que Ele nos ajude a cada vez mais fazer com que brilhe no nosso interior, na nossa vida, na nossa conduta, a luz de Cristo, que dissipa toda a treva. Ele que é a luz que ilumina todo o homem. E que esta palavra seja esta luz para iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa inteligência e assim iluminar a nossa vontade, animar a nossa vontade, incitar a nossa vontade, não para as coisas desse mundo, não para as obras desse mundo, não para as obras do diabo, não para as obras dos filhos das trevas, mas para as obras de Deus, para as obras da luz, para que nós brilhemos resplandecentes com a luz de Cristo que habita em nós. Senhor, nós te apresentamos a nossa vida, o nosso coração e te pedimos, converte-nos, Senhor. Que a força do teu Espírito Santo esteja sobre nós, para que nós nos convertamos verdadeiramente. Vem, Senhor, iluminando o nosso coração e todo o nosso interior com a luz do teu Espírito Santo, para nos mostrar onde ainda há treva em nós. Quais são os hábitos, quais são os pensamentos, o que é que está guardado no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que nos leva não para a luz, mas nos leva para as trevas. Tu que te manifestastes
para tirar o pecado. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a, como filhos de Deus, retirar o pecado da nossa vida. Podemos rezar como o salmista: Senhor, tu que sondas e conheces o nosso coração, prova os nossos caminhos, prova o nosso coração. Veja se há em nós, ou quais são os caminhos maus que estão no nosso coração, os caminhos maus da nossa vida, e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da luz, pelo caminho dos filhos de Deus. Nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria, de todos os santos que trilharam os seus caminhos como filhos de Deus nesse mundo, filhos da luz, e se tornaram luzes para nós, para a tua igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha nós meditarmos juntos a palavra de Deus. Esse estudo foi interessante para você? Você aprendeu alguma coisa nova? Deus falou ao seu coração? Então eu não posso deixar de convidar você a compartilhar esse estudo, esse momento com outras pessoas. Escolha 2, 3 pessoas e compartilhe, mande o link para essas pessoas, para que elas também possam vivenciar aquilo que você vivenciou desse encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos faz filhos de Deus, que é o penhor da nossa salvação, que é aquele que um dia, e a cada Eucaristia que nós recebemos, vai nos transformando em suas imagens e semelhanças. Vai tirando de nós tudo aquilo que nos assemelha ao mundo e vai potencializando tudo aquilo que nos assemelha a verdadeiros filhos de Deus. Compartilhe, nos ajude a fazer esse projeto crescer e chegar a mais pessoas. Muito obrigado por você estar aqui. Reforço o convite, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo ou na bio do nosso Instagram. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. Que Deus te dê a graça da perseverança na filiação divina. Que Deus te dê força e ânimo para você abraçar esta filiação. Abraçar esta vida nova que Deus te dá em Jesus Cristo. A vida de filho de Deus, de filho da luz, daquele que caminha com Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nós nos encontraremos novamente na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã.